Boa noite, palmeirenses, meus queridos e sofridos torcedores. Infelizmente, o que a gente imaginava não aconteceu nesta noite de sábado. Eu acho que não precisa 24 horas para você se recompor. Eu acho que quando você tem lucidez, sabedoria, você pode, muito antes desse período, fazer uma análise clara em cima daquilo que você ouviu, principalmente depois do pós-jogo. A entrevista do Abel, ela é uma entrevista verdadeira, mas é uma entrevista redundante, porque as entrevistas do Abel nas derrotas, elas são redundantes. Eu sou fã do Abel, sou mesmo, sou grato ao Abel a tudo que ele fez ao nosso Palestra Itália. Não é agora que eu vou largar a mão de um técnico genial, inteligentíssimo. Ele é um ser humano extremamente inteligente, talvez uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de ver no futebol. Mas a gente é obrigado também a ficar atento aos detalhes, não só do jogo. Ele se preocupa com os detalhes do jogo, eu também. Mas existe uma coisa muito além de um jogo de futebol. Existe o que está por trás de um jogo de futebol, de um clube, de um time, de uma estrutura. Eu estava vendo aqui um trecho da entrevista do pós-jogo do Serdan e do Kleber. São duas pessoas que eu não sou nem um pouco fã, tá? Eu ouço, porque eu acho que a gente é obrigado a ouvir, porque quando as pessoas falam, mesmo que elas sejam tóxicas, e eu algumas vezes sou também, mas eu sou diferente, tá? Eu sou um pouco menos torcedor do que eles. Eu sou um palestrino com consciência e que busco respostas não só da minha existência, mas respostas para aquilo que eu amo, que é o futebol. Então, eu gostaria aqui de fazer uma observação a todos vocês, amigos palmeirenses. Agora é diretamente aos meus queridos torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Infelizmente, eu pensei que fosse fazer um vídeo mais curto e não coloquei na horizontal, mas vou deixar na vertical mesmo, que se foda. Mas eu não vou parar a minha linha de raciocínio porque é uma coisa extremamente importante a ser dita para todos vocês que já assistem o meu canal e assistem os meus vídeos. Eu sei que não são muitos, a maioria prefere os shorts, né, que são rápidos e meio assim, meio sacana até, mas a minha intenção nunca será fazer short. O short dá muita visualização, mas não demonstra o que eu penso e o que eu quero dizer aqui. Então eu prefiro que sejam menos pessoas, que o número de inscritos seja menor e que venha a crescer gradativamente, porque eu sei que aqueles que me acompanham são pessoas que seguem a minha linha de raciocínio e que acabam entendendo o que eu quero dizer
sabem que eu não estou aqui para ganhar dinheiro, sabem que eu estou aqui para poder desabafar, porque se tem uma coisa que eu não gosto é de assistir pós-jogo do Palmeiras, mesmo nas vitórias. Porque nas vitórias eles encontram justificativas para dizer que o time é espetacular, e nas derrotas eles descem um pau porque é tudo que eles querem. Então hoje eu nem vi, eu saí para jantar com meus filhos, com minha mulher, com minha neta, e nem me preocupei em ver o pós-jogo, porque eu sei que vai ser porrada até o final da temporada, porque ainda não terminou. Essa farsa toda ainda não terminou. Ela vai terminar quando acabar o futebol da temporada 2025. Mas eu tenho que falar sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse é o nosso foco. Esse é é aquilo que nos interessa. E eu, voltando à entrevista do Serdan e do Kleber, eles falaram uma coisa que faz sentido. Faz sentido. Você junta as entrevistas do Abel e você olha pela ótica deles dois, do Serdan e do Kleber, realmente existe uma coisa preocupante na nossa estrutura de clube. Se a gente olhar pela ótica, vamos lá, seguem a minha linha de raciocínio, que vocês vão entender onde eu quero chegar. E não se preocupem em desligar se vocês acham que eu encho o saco, falo demais, sou prolixo. Mas eu prefiro ser prolixo e falar aquilo que eu penso do que ficar aqui falando merda, criticando, dando porrada, xingando, desabafando. Não. Eu quero aqui falar como se vocês estivessem sentados aqui comigo e a gente conversando. E eu querendo dizer o que eu penso do que eu tenho visto nesses últimos momentos. A Sociedade Esportiva Palmeiras é um clube associativo, mas que hoje é o terceiro clube em número de torcedores no Brasil. E isso faz com que exista uma grande responsabilidade para quem dirige essa sociedade, porque ela não é mais de alguns sócios, diretores, presidentes de um clube associativo. Eles são pessoas que praticamente vivem, respiram o futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. E os torcedores palmeirenses, eles sempre foram muito exigentes, muito tempo. Há muito tempo, eu tenho 74 anos, eu acompanho há muitos anos o Palmeiras. Então, eu vejo o torcedor do Palmeiras um torcedor diferente, muito diferente dos torcedores dos outros clubes, principalmente os mais populares. É uma torcida de um nível diferente. Eu prefiro dizer que é de um nível diferente, só. E esse torcedor, ele merece respeito. Porque o torcedor palmeirense, e aí eu me incluo, e aí eu começo a concordar com os amendoins, que a gente tem que olhar o nosso clube de coração por outros prismas que não só aquilo que é nos vendido. Quantas vezes o Abel, nas suas entrevistas, disse que o clube que ele
é técnico, que é um clube que não é visto só como um time que ganha, que perde, que disputa, que não pode prometer vitórias e títulos, mas está sempre disputando. Bom, aí entra o meu questionamento. O Palmeiras hoje é um clube para ser administrado como um banco e que todo banco tem que dar lucro, ou o Palmeiras é um clube de futebol que tem torcedores que querem vitórias e querem comemorar títulos? Eis a questão. This is the question. Eu acho que as duas coisas são importantíssimas. Você tem que ter um clube bem administrado, mas você tem que ter um clube bem administrado e um time que esteja preparado para ganhar títulos. Ganhar títulos. Não disputar para ganhar. Ganhar títulos. E aí entra o meu lado crítico, que tem que apontar e pôr o dedo na ferida e fazer com que vocês venham a me entender. E eu acho que vocês vão chegar na mesma conclusão. O Palmeiras hoje é um clube que caminha para faturar muito dinheiro com vendas de jogadores e contratando jogadores com perspectivas de ganhar dinheiro com esses jogadores. Mas como fica o torcedor nessa hora? Eu me lembro, eu tenho uma memória fantástica. Eu sou um arquivo vivo de histórias do futebol. E eu me lembro que a Libertadores sempre foi muito importante para os clubes brasileiros, a ponto de muitos clubes que se tornaram campeões da Libertadores e campeões mundiais, eles contratavam jogadores por um breve período só para ganhar esses títulos. Porque esses títulos ficam para a vida toda. Esses títulos são marcas que ficam para toda uma história de um clube. E eu hoje, assistindo ao jogo do Palmeiras, vendo o Flamengo jogar, que, na minha opinião, é um clube meio seniors, um time meio seniors, jogando com alguns moleques, a gente não poderia mesmo ganhar. A gente não poderia mesmo ganhar. O Abel disse que perdemos num detalhe. Sim, perdemos num detalhe. Mas se a gente tivesse, por exemplo, um Marquinhos na zaga, junto com o Gomes, que para mim é uma exceção no time de hoje, aquele gol não aconteceria. Se a gente tivesse jogadores do perfil de um Felipe Melo, do perfil de um Felipe Luiz, do perfil de um agora estou tentando lembrar o nome porque é importante, mas são nomes de jogadores importantes que têm uma visão de jogo que ajuda um time a ser campeão. A gente não teve esse jogador na jogada em que nós levamos o gol e perdemos o título. Se vocês observarem a jogada do gol, tinha um jogador que eu não sei quem era, que estava do lado do zagueiro que fez o gol, que tem
58 anos, 60 anos, não sei, ou por aí. O cara subiu, que parecia um Spider-Man, de longe, e a defesa, o goleiro e esse jogador ignorou o cara. Preste atenção na jogada. Deixaram o cara subir sozinho, a 2 metros e tanto, 3 metros de altura quase, para marcar o gol. E, porra, essa bola veio do alto, onde um goleiro poderia sair, onde o zagueiro poderia sair da área e cobrir a jogada para não deixar que o cara cabeceasse, e o cara que estava do lado dele deixou ele passar ali como se, foda-se, ele não vai marcar esse gol. Marcou. O Danilo, desculpa. Foi um belo gol. Um gol muito inteligente. De uma jogada estudada. O Flamengo faz muitos gols de bola parada. E o Abel estudou o Flamengo e não montou uma defesa para isso, com um monte de zagueiro experiente, Murilo, Gomes, Fux, Piquerez. Não dá, né? Não dá. Não dá. Com esses jogadores, ele falando que são moleques, mas peraí. Não é bem assim. Felipe Anderson não é moleque. Veiga não é moleque. Eu acho, sinceramente, o que faltou nesse Palmeiras de hoje foi pessoas com vontade de serem campeões. E esses jogadores que jogaram hoje, muitos deles não têm essa vontade. Não demonstram essa vontade. Aquele Palmeiras que a gente se acostumou a ver nos anos passados, mesmo no ano passado, que tinha vontade de ganhar título, tinha sede por títulos, esses jogadores não estão mais com a gente. Não estão. O Everton, por exemplo, fez muita falta hoje. Se o Everton fosse o goleiro hoje, talvez a gente teria sido campeão. Sabiam disso? Que o Carlos Miguel, ele vai ser um grande goleiro, mas ele não é um grande goleiro. Ele não tem experiência. Hoje ele se borrou todo, um negão daquele tamanho, se borrou todo, como muitos se borraram. Muitos. Vitor Roque se borrou. O Flaco Lopes voltou a ser Flaco Lopes, se borrou. O Alan sumiu. Né? O Andréas Pereira hoje, eu não vi ele jogar, sinceramente. Então, assim, quem entrou em campo hoje? Eu não gosto de ficar criticando, crucificando os jogadores, mas peraí. Agora a gente tem que falar sim. A gente tem que meter porque a gente perdeu um título que era fundamental para a nossa história e para nós torcedores. Principalmente aqueles que foram para Lima e que eu elogiei tanto no começo da tarde, antes do jogo, no pré-jogo, que me emocionei ver tantos palmeirenses lá no estádio. Porra, é decepcionante você ver um jogador como o nosso lateral, que, sinceramente, não vou nunca guardar o nome dele, porque é um jogador muito ruim, gente. Ele é ruim, Kelvin. Cara, esse cara, ele pode jogar daqui a 10 anos no Palmeiras, esse cara vai ser que nem o menino lá que jogou na lateral esquerda e que hoje está jogando no Atlético, o Caio Paulista. Ele é um Caio Paulista. Não vai dar em nada. E pior, além de não dar em nada, entrega o jogo. O Flamengo jogou praticamente todo o jogo em cima dele porque sabia que ele não ia aguentar. Porra, meu. Os caras têm um centroavante que não é centroavante
que é um ponta esquerda que virou centroavante porque tem altura e experiência. E o cara deu trabalho para esses neguinhos. Que coisa feia. Meio de campo do Palmeiras hoje foi muito feio. O Abel montou mal esse time. Se o Abel queria empatar o jogo para tentar ganhar na prorrogação, como aconteceu em 21, ele cagou. Cagou. Porque ele montou um time sem a mínima vontade de marcar. Porra, o time sêniors do Flamengo brigou mais, disputou mais bolas do que os menininhos do Palmeiras que ficaram só vendo o jogo e querendo tocar para se livrar da bola e nada. Então, o que a gente tem que pensar? Dona Leila Pereira, grande administradora, a maior da história do Palmeiras. A maior presidente em administração da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas não entende nada de futebol. Nada. Ela joga o futebol nas mãos do diretor de futebol, do técnico, de pessoas no entorno. Essas pessoas estão fazendo o sucesso do Palmeiras, sim. Principalmente em criar jogadores para serem vendidos. Mas na hora de disputar os títulos, esses jogadores não estão correspondendo. E aí, o Abel diz, não venceremos tudo, mas ganharemos também. Já faz um tempo, Abel. Já faz um tempo que a gente não está ganhando. E não é coincidência. Nós não estamos ganhando porque esses jogadores que estão entrando não estão correspondendo àquilo que o torcedor espera. Então, o que eles estão fazendo hoje, eu falo os torcedores, nos estádios, vaiando, xingando, é o retrato daquilo que eles estão vendo em campo. Se o Palmeiras jogasse, pelo menos, as principais partidas, como jogou com a LDU, quando a gente ganhou de 4-0, quando a gente jogou o segundo tempo com São Paulo, quando a gente jogou com Botafogo no Rio, que foi o jogo onde a gente ganhou o título de 2021, né? 23, perdão. Eu acho que aí tudo bem, a torcida fala, porra, legal, bacana, os caras deram sangue. Perdeu, ganhou, mas, porra, a gente virou, time da virada. Porra, a gente não é mais o time da virada. Os caras estão se borrando em campo. Há quantos jogos o Palmeiras não vira ou não joga o suficiente para mostrar realmente a qualidade do time? Jogar contra times pequenos, jogar com times em crise é uma coisa. Agora, jogar com times grandes, com times sólidos, é outra coisa. Quantos jogos o Palmeiras ganhou de times do primeiro escalão da tabela do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro? Não ganhamos nenhum. Opa, tem alguma coisa errada. Um campeonato se ganha ganhando de times grandes também. Você é um super campeão quando você demonstra que você é grande. Eu não aceitei e não aceito quando dizem que o elenco do Flamengo é melhor do que o elenco do Palmeiras. Conhecendo o futebol como eu conheço, o elenco do Palmeiras tem muito mais perspectivas de jogar um bom futebol do que o do Flamengo. O problema está numa coisa chamada experiência e vontade. O Flamengo tem hoje um elenco que foi criado para ser campeão. E foi.
E foi campeão da Libertadores e foi campeão do Brasileiro, porque já é campeão. E o Botafogo fez a mesma coisa o ano passado. Então, essa fórmula dá certo. E o torcedor palmeirense, ele não pode ir ao estádio, lotar estádios, para ver o time disputar e não ganhar. Não é justo com o torcedor ficar nessa perspectiva de achar e ficar no achismo. Se um é o cheirinho, a gente está começando a se transformar no achismo. A gente acha e fica no acha. Então, um recado para a Leila Pereira, para a diretoria de futebol, o Anderson Barros, para o Abel Ferreira e para todos que estão envolvidos na formação do time de futebol da Sociedade Esportiva Palmeiras. Não nos enganem. Se a intenção de vocês é ganhar dinheiro com os jogadores, não é o que a torcida vai querer, não. A torcida quer um time que honre a camisa que veste, que lute em campo e que seja campeão. Perder é uma coisa. Perder da forma horrível, covarde que perdeu hoje do Flamengo, isso a torcida não admite. E eu também não admito. Então a minha ótica, apesar de ser palmeirense, apesar de respeitar o Abel, de ser muito fã dele, apesar da Leila Pereira ser uma grande administradora, o Palmeiras tem que pensar em ter um time para disputar títulos. Títulos. Ganhar dinheiro com jogadores? Lindo, maravilhoso. Já venho avisando. Se o João Paulo Sampaio quer fazer da base do Palmeiras uma base campeã, que ele crie duas bases. A base de meninos palmeirenses e a base de meninos que são craques, que vêm para serem vendidos, que só pensam em jogar no Real Madrid, no Chelsea, na puta que pariu. Se a gente não tiver formação de jogadores que venham para vestir a camisa e honrar essa camisa como vários jogadores fizeram, o Zé Roberto, Felipe Melo, o Gomes é um exemplo, o Everton, são exemplos, tá? São exemplos. O Palmeiras, hoje, tem poucos jogadores que são exemplos de comando, de raça, que honra o hino do nosso clube, são poucos jogadores. E eu digo para vocês, esses caras que estão aí não vão chegar a Felipe Melo, a Everton, a Gomes, nenhum deles vão chegar. Nenhum deles. Nenhum. Muito pelo contrário. Esses caras querem aparecer para serem vendidos. O Moreno, Aníbal Moreno, é um deles. Flaco Lopes é outro. O Vitor Roque é outro. Eu não vou falar do Sousa porque chegou agora. Eu não vou falar agora do menino aí, o Facundo, mas esses caras já demonstraram mais do que poderiam. Parece que deram uma brochada por algum motivo. Será que as suas seleções não estão indo bem, não vão ser convocados, não vão jogar nas seleções? Tem alguma coisa estranha aí. Eu vou ficar de olho e vou continuar aqui, botando um elefante atrás da orelha de todos vocês, porque eu tenho uma manada de elefantes atrás da minha orelha hoje. E eu quero colocar isso para vocês. Eu quero digerir um pouco mais isso, mas pensem bem no mais importante. Nós somos um clube de futebol, o maior de todos em administração, ou queremos também que nós teremos um time com a mesma capacidade em campo da administração?
Porque disputar é uma coisa e ganhar é outra. Ganhar é outra. E nós não estamos ganhando. Já fazem 2 anos que a gente não ganha. Grandes jogadores, gastos, compras, vendas, mas títulos que é bom, niente. Avante Palestra Itália. Voltaremos a conversar.